O ano de 2024 foi um dos anos mais confusos e difíceis da minha vida. Foi nesse ano que eu descobri que eu estava muito doente e que eu precisava paralisar as atividades do meu cotidiano para cuidar e prestar atenção na minha saúde. A gente naturaliza o fato de que a sobrecarga materna nos deixa doente e nos afasta dos nossos reais desejos para a vida. Depois de naturalizar e passar por esse processo que é meio que uma lavagem cerebral social que diz que nós mulheres conseguimos dar conta de tudo, o nosso corpo reclama, nos tira de cena e aí, o que é que a gente faz depois que a gente é tirada de cena? Como a gente vai fazer para dar conta de todas as coisas que a gente achava que a gente podia dar conta antes de ficar extremamente doente? Essa foi a principal pergunta que eu me coloquei quando eu fui afastada do meu trabalho para cuidar apenas da minha saúde. Oi, oi, eu sou a Ana, mãe, professora, apaixonada pela assistência virtual e venho compartilhar com você tudo o que eu sei, aprendi, pratiquei, realizei, concretizei sobre a assistência virtual. E eu tenho certeza que se você seguir muitos dos diálogos que eu estou fazendo aqui, dessas trocas ricas que eu tenho trazido aqui para o canal, tenho certeza que você já vai conseguir entender sobre assistência virtual, colocar o seu negócio de assistência virtual em prática, conseguindo seus primeiros clientes e conquistando a sua liberdade financeira de tempo geográfica, seja lá qual delas que você deseja mais forte, que você tem um desejo mais ardente. Mas hoje eu quero falar com você sobre um livro que foi um transformador na minha vida, me auxiliando a ter e encontrar uma direção dentro desse meu processo de entender que eu estava em busca de uma nova profissão. Eu estava iniciando na assistência virtual. Esse livro é o livro do Gary Keller e Jay Papasan. Esse livro se chama A Única Coisa. A verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Eu já li esse livro há algum tempinho e encontrei ele novamente no meu Kindle e comecei a folhear ele digitalmente e entendi que esse era o livro ideal para a gente bater um papo sobre ele aqui no canal, porque um assistente virtual que se preza precisa ter o seu mínimo tempo para estudar. E eu sei que você também é mãe, assim como eu, pode ser que você não está encontrando ainda esse tempo ideal para fazer as leituras com aquela calma, com aquele cuidado que você gostaria, mas de antemão eu já te sugiro, esse livro pode ser o que você precisa para se concentrar e para colocar a sua dedicação, as suas vibrações e energias na direção da realização da sua transição de carreira para ganhar uma grana extra ou simplesmente construir o seu próprio negócio. Então, eu fui em uma loja de departamento que eu estava precisando comprar umas vasilhas plásticas para fazer as minhas marmitas. Isso mesmo, eu estou em um processo de emagrecimento, já vai fazer algum tempo. Isso aconteceu porque depois da gestação eu engordei bastante para fazer uma barriga bem grande, bem bonita. E depois que a minha filha nasceu, dentro desse universo de amamentar, cuidar da casa, depois eu voltei para o mercado de trabalho. Isso foi me gerando acúmulos de estresse, de enfim, todas essas coisas, ansiedade, vários outros tipos de síndromes, e eu acabei aumentando o meu peso. E eu tenho alguns problemas de circulação, que são herdados da minha mãe, e esses problemas de circulação, se eu não tomar cuidado com o meu peso, eu simplesmente não consigo realizar muitas coisas, se transformam quase em comorbidades. Então, eu nunca alcancei o peso que eu tinha alcançado após a gestação, então, eu estou seguindo uma nova rotina, já faz mais ou menos um ano que eu estou para lá e para cá, seguindo essa rotina. O processo de emagrecimento não é fácil, se vocês quiserem eu posso compartilhar com você aqui no canal como está sendo esse processo de emagrecimento, mas estou falando disso porque eu fui lá comprar minhas vasilhas para fazer as minhas marmitas, e quando eu estava lá comprando, eu percebi que eu era uma pessoa, assim, extremamente desfocada. O ambiente de mercado, de supermercado, já é um ambiente propício para isso, para tirar a nossa atenção, fazer a gente ficar ali sem saber exatamente o que é que a gente está fazendo. Em vários momentos eu esqueci o que é que eu tinha ido fazer lá. E claro que eu saí de lá com algumas compras não planejadas. Esse é um dos exemplos que o livro A Única Coisa vai te ajudar a resolver na sua vida. Porque o livro fala sobre a questão do foco, a importância do foco, como é importante a gente escolher uma única coisa para a gente obter sucesso nisso. Antes, para mim, sucesso na minha carreira como educadora, professora universitária, palestrante, que vivia dando cursos para lá e para cá,
Sucesso para mim significava agenda lotada. Eu dizia, sabe quando a pessoa falava, sempre achei chique, né? Quando as pessoas falavam assim, ai, você pode fazer um agendamento para mim? Vamos fazer tal coisa, aí você chegar e falar assim, eu não posso, a minha agenda está lotada. Isso eu sempre achei muito chique, não só eu sei que você também pode escrever aqui nos comentários que eu sei que muita gente acha chique essa coisa de você ter uma agenda lotada, mas o que a gente não percebe e que muita gente não leva em consideração é que quando a sua agenda está lotada, você está sobrecarregada. Primeiro que nem todo mundo sabe fazer uma gestão de uma agenda eficiente. Isso aí é uma das coisas que eu posso oferecer para você como um treinamento, para você aprender a fazer uma gestão de agenda eficiente e ainda oferecer isso como um dos serviços de assistente virtual. Se você quiser que eu faça esse treinamento, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de preparar esse treinamento para vocês e colocar gratuitamente aqui na plataforma. Mas voltando para o assunto, agenda lotada é significado de exaustão e de sobrecarga. Quando você também vai para um lugar e você não sabe exatamente o que é que você quer comprar, ou você sabe o que você quer comprar e acaba comprando outras coisas que estão na sua lista, isso gera, sim, uma sobrecarga. Muitas vezes você vai planejando investir um dinheiro, você vai planejando em gastar uma determinada quantia e acaba gastando a mais. Quantas vezes isso já aconteceu para você? Isso tem a ver com a sua falta de foco, com a sua falta de entender qual é a sua única coisa. Eu tenho algumas únicas coisas que, apesar de eu não ter lido esse livro, aconteceram antes de eu ter lido esse livro do Gary Kelly e do Jay Papasan, eu tive alguns sucessos, eu construí alguns sucessos a partir do momento em que eu foquei naquela única coisa. E essa única coisa, para mim, esse sentimento de entender que eu precisava me concentrar em uma única coisa para conseguir resultados dela, foi algo que chegou de uma maneira espontânea, né? Eu não sabia exatamente, não era algo assim que estava na minha mente, que eu já tinha lido o livro, que eu já sabia do que se tratava. Simplesmente aconteceu, faz parte também da minha personalidade. Mas a gente sabe que em um mundo onde tem tanta distração, em um universo onde tem tanta gente chamando a nossa atenção, querendo que a gente leia, que a gente compre, que a gente assista, que a gente gire a tela do celular 24 horas no dia, que a gente não consegue se concentrar em fazer uma única coisa. Por exemplo, para gravar esses vídeos aqui para você, eu tenho que escolher um dia na minha semana, tenho que preparar tudo, tenho que deixar tudo pré-pronto para conseguir chegar aqui e entregar o meu melhor para você. Mas sim, tem muitas coisas me distraindo e eu estou constantemente lutando para os meus pensamentos não me levarem para outro lugar. Mas hoje eu posso dizer que eu consigo fazer esse malabarismo de me desviar das coisas que me distraem, graças a esse livro, A Única Coisa. Quando eu aprendi sobre a única coisa, esses resultados que eu tive anteriormente se tornaram muito mais claros e eu sei que eu posso conseguir galgar muito mais. Então eu quero compartilhar com você, por exemplo, alguns resultados que eu consegui focando em apenas uma única coisa. Por exemplo, um dos resultados maiores da minha vida, entrar na universidade sendo uma pessoa de classe popular e que na minha família não tinha ninguém que tinha entrado na universidade na época que eu entrei. Sendo a filha menor, né? Eu era filha menor, e eu era filha caçula e fui a primeira a entrar na universidade. Então, entrar na universidade foi algo assim que me impulsionou a dar vários outros passos na minha vida. E para eu conseguir esse resultado de entrar na universidade, com esse panorama de vida aí que eu tinha, foi algo que eu precisei realmente me concentrar ao extremo e deu muito certo para mim. Uma outra coisa que deu certo para mim foi o fato de eu ter comprado o meu primeiro apartamento. Eu fui a primeira que entrei na universidade da minha família e eu fui a primeira que comprou a sua casa própria. Eu fui a primeira que comprou a sua casa própria. Quase juntinho ali da minha mãe conseguir a sua casa própria. O meu primeiro intercâmbio internacional eu só consegui porque eu me concentrei naquela única coisa que eu queria falar. E dos meus maiores projetos e sonhos da vida, ser mãe de uma criança que está completando em fevereiro do ano que vem 5 anos de vida. Olha, tudo isso eu consegui com o poder da única coisa. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha estrutura, eu não tinha orientação devida, eu não tinha qualidade de vida, mas eu tinha um foco. E só o foco me trouxe a ter todos os resultados, esses e outros resultados, que fazem parte da minha vida até hoje, e outros ainda que eu irei realizar. Eu uso as mesmas estratégias do livro de Gary Kelly e Jay Papasan. Eu uso todas essas estratégias, essas e outras, porque eu gosto muito de ler e eu tenho muitos outros conhecimentos acumulados, mas só esse livro vai ser, assim, algo transformador para a sua vida. Então, o que eu quero falar é o seguinte:
Se você está chegando e buscando um trabalho no digital, você quer montar, você sonha em ter um home office materno, um lugar na sua casa ou nos lugares onde você gosta de ir, onde você possa trabalhar, onde você possa trabalhar, ganhar o seu dinheiro online, fazer garantir o sustento da sua família, conseguir ter flexibilidade de tempo para acompanhar os seus filhos nas jornadas deles. O lugar é a assistência virtual, mas para isso você precisa ter foco, você precisa entender que a sua habilidade de focar vai ser aquela que vai transformar a sua realidade, assim como transformou a minha. E hoje eu considero a assistência virtual a minha única coisa. Quando eu penso no ambiente profissional, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja ser um assistente virtual. Muita gente já entortou a boca para mim. Hoje, quando eu falo para algumas pessoas, ainda hoje, algumas pessoas se perguntam: mas por que você não faz um doutorado? Por que você não procura um emprego disso, um trabalho daquilo? Eu pretendo trabalhar, sim, CLT aqui na Alemanha, até mesmo porque eu estou em processo de imigração, e para ser uma assistente virtual, você não precisa abandonar o seu trabalho CLT. É com o intuito de te auxiliar a ter mais foco, a encontrar o seu caminho para a única coisa e fazer com que você, quanto assistente virtual, continue estudando, aprendendo, sendo inovadora nas suas ações, nas suas ofertas de serviços e fazendo com que o seu cliente sinta cada vez mais orgulho de você, ou o seu potencial cliente sinta orgulho de você, que eu estou criando um novo quadro neste canal. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai inaugurar o nosso quadro aqui no Ana com Li, o quadro com livros. É o nosso clube de leitura, 100% gratuito. A gente vai estudar, começar estudando o livro A Única Coisa. Eu espero ter você comigo. Não precisa você comprar o livro. Na internet existem opções de resumos, você encontra resumos do livro. Eu sei que tem também aqui no YouTube, você pode ouvir o áudio do livro. Isso é muito recomendado se você é uma mãe muito atarefada, se você é uma mulher que não para no tempo, mas assim, ao invés de estar ali, ó, girando a tela do celular sem nenhuma motivação, vem pra cá, vamos estudar, vamos crescer juntas, elevar o nosso padrão de qualidade para que os nossos potenciais clientes possam nos ver como pessoas de extremo valor e possam nos pagar muito bem pelos nossos serviços. Um super abraço, seja muito bem-vinda com Livros, o nosso clube de leitura. Espero nos comentários, me fala o que é que você achou. Mulher, mãe, se inscreve no canal, deixa um comentário, aperta no gostei, faz todo esse passo a passo. Gente, vocês já sabem que isso é importante para que mais mulheres e mães possam acessar o nosso conteúdo. Eu mando um super abraço para você e até o próximo vídeo, onde a gente vai estudar sobre o livro A Única Coisa. Tchau, tchau!